Oi meninas, tudo bem? Vocês estão acostumadas a ler os posts que eu escrevo sobre cabelo, mas dessa vez eu resolvi falar sobre um outro tema que eu gosto muito, que são livros. E como o post iria ficar muito grande, eu resolvi gravar para ficar mais fácil. Eu escolhi 4 livros que eu gostei de ler, mas que não são de autores tão conhecidos assim. E eu achei um tema interessante, né? Bem diferente do que a maioria faz. E o primeiro livro é O Roubo da Santa. A imagem está na horizontal. Quem escreveu esse livro foi o Rodrigo Queiroz, que eu conheço pessoalmente. Fui na noite de autógrafos dele. Ele é um menino muito inteligente. Na época que ele escreveu, ele tinha só 16 anos. Conta a história de uma santa que veio de Portugal para uma igreja em Mesquita, que é a cidade que ele mora na vida real. E ela é roubada. E quando os fiéis percebem isso, eles começam a procurar em toda a comunidade. Eu não vou contar a história, né, porque senão perde a graça. Mas eu posso apostar que vocês vão gostar muito. Não tem muito o que falar porque o livro é bem fininho, assim, é fácil de ler. Então, qualquer coisa que eu fale já vai contar a história, né? O segundo livro é A Casa de Isabel, que foi escrito pela Clara Mello, que eu também conheço pessoalmente. A gente se conheceu por um acaso e aí eu ganhei esse livro e eu gostei muito de ler. Mas antes de contar sobre a história, eu gostaria de mostrar algumas ilustrações que eu gostei muito desse livro, que são da Fernanda. Aqui. As ilustrações são bem bacanas. E esse livro conta a história de 2 amigos que se reencontram no carnaval por causa de uma tragédia. E eles vão até a casa da personagem principal, onde eles passaram a infância. E eles começam a conversar e relembrar coisas dessa época. Mas toda a história gira em torno de um incidente, né, que acontece. É bem interessante. E a Clara é uma ótima autora, ela já lançou um outro livro depois da Casa de Isabel. Ela tem um blog, ela participa de vários programas, ela é bem engajada nisso mesmo. Ela estuda letras, ela gosta muito do que faz. E o terceiro livro que eu escolhi para falar para vocês é o Histórias que Vivi, que é da Maria Teresa Paz de Barros. Eu dei uma pesquisada e descobri que ela escreveu muitos livros, alguns sobre o mesmo tema, que é viagens. E alguns dos outros livros que ela escreveu são Caminhos por Onde Andei e Destinos Cruzados. Esse daqui, ela faz tipo um diáriozinho de bordo e conta os lugares que ela passou nessa viagem. Eu não vou falar todos, porque senão vocês vão saber tudo que se passa no livro. Mas eu anotei alguns aqui. São África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Japão, Antiga República da Iugoslávia, que na época era já Sérvia, Turquia e Grécia. Esse livro aqui é muito interessante. Eu gostei muito porque eu adoro viajar. Então você se sente lá com ela, sabe? Ela foi com um grupo de amigos e caramba, é muito legal. Ele é bem grossinho assim, mas você lê uma pegada de livro, você consegue ler. É bem legal. Ela usa algumas informações que ela pesquisou e também passa algumas impressões dela, pessoais, né, sobre o que aconteceu nessas viagens. Tem algumas fotos, alguns desenhos, e a história é muito legal, muito interessante. Eu comprei, foi numa Bienal que teve aqui no Rio, e até demorei um pouco para ler, porque a gente compra muita coisa e vai acumulando.
eu sou assim, eu tenho vários livros aqui pra ler, mas aí eu passo numa feirinha, em algum lugar, numa livraria, e se eu pegar um livro e gostar da história, aí eu vou lá e compro, e aí vai acumulando. Época de Bienal, então, tem livro para os próximos 2 anos, tanto que vai acontecer uma outra Bienal esse ano aqui no Rio, e eu ainda tenho livro dessa Bienal que eu comprei, esse livro aqui que eu tô falando pra vocês. E o último livro que eu escolhi é esse daqui, Um Outro Olhar. Ele também é muito legal, foi o último livro que eu li até esse momento, e ele conta a história real do autor, o Hugues de Montalembert, que é um pintor e documentarista francês que morava em Nova York uns anos atrás, e quando ele estava chegando em casa, ele foi abordado por alguns bandidos que tentaram roubar dinheiro, e quando eles descobriram que ele não tinha dinheiro em casa guardado, eles jogaram tipo um ácido nos olhos dele e ele ficou cego. E aí aqui ele tem outros livros que contam essa história também, cada livro conta uma parte. Inclusive outro livro se chama Eclipse, e ele só é vendido lá nos Estados Unidos. Só que esse aqui, Um Outro Olhar, conta desde o incidente, o momento que ele passa pela reabilitação e como ele dá continuidade a um dos maiores amores da vida dele, que é viajar. Ele começa a treinar para andar sozinho, sem ajuda de ninguém, e sem avisar a família, ele pega um avião e vai viajar. E ele viaja por vários países sozinho, sem enxergar nada, e ele conta toda a história aqui no livro. Ele também tem um documentário falando sobre isso, que se chama Black Sun, que provavelmente também deve estar só em inglês, mas assim, é bem legal. Eu particularmente gosto de livros e filmes que contem histórias reais. Eu acho que prende mais a gente, né? Então é isso, meninas. Não tenho muito mais o que falar, não. Era isso. E esses são os 4 livros de autores que não são tão conhecidos, mas que eu gosto bastante. E espero que vocês tenham gostado, né, de me ver em vídeo. Até a próxima. Tchau.